Paz do Senhor, meus irmãos, que quem vos fala é o pastor Ronaldo Adriano. Estou passando aqui para deixar uma palavra para a meditação do seu coração. E nós vamos estar meditando hoje numa palavra que é conhecida, né? 1 Samuel, capítulo 2, no seu verso, apenas o verso 26, versículo 26, que ele relata que o jovem Samuel ele ia crescendo, se fazendo adorável, tanto perante a Deus quanto perante os homens. E Deus ele tem falado muito forte ao meu coração a respeito do jovem Samuel nos últimos dias, porque o jovem Samuel, embora inexperiente, embora não tivesse um cargo elevado eclesiasticamente falando, Deus escolheu esse menino para estar falando com ele, para estar orientando, trazendo alguns segredos ao conhecimento dele. E eu estava meditando nessa palavra e comparando com os dias atuais que nós estamos vivendo, porque na época de Samuel, justamente no momento em que Deus fala com ele, as Sagradas Escrituras nos relata que a palavra do Senhor ela era rara, ela era difícil de ser encontrada. E mesmo neste momento de crise religiosa, na qual o sacerdote, o pastor da vez, estava negligenciando, permitindo o pecado, permitindo o erro através de seus filhos, mesmo neste reboliço que estava acontecendo e com a palavra do Senhor sendo rara, Deus escolhe o jovem Samuel. Escolhe o jovem Samuel e decide falar com ele. Então a primeira característica é que mesmo no momento de crise, mesmo no momento em que a palavra de Deus se faz rara, difícil de ser encontrada, Deus sempre levanta um pequenino para estar falando com ele, para estar revelando segredos ao coração dele. E eu estava comparando esta palavra com os dias atuais, porque não é diferente. Nós estamos aí passando por um processo de pandemia, afetou o mundo inteiro, estamos perdendo grandes amigos, eu mesmo perdi muitos amigos, pastores que me orientaram na minha caminhada pastoral e até hoje servem como grande exemplo de caminhada, e foram pastores que nos orientaram na caminhada. E infelizmente essa pandemia levou para perto do Senhor, com a permissão de Deus, é claro. Como diz o provérbio, né? Não cai uma folha da árvore se Deus assim não permitir. Então, pela permissão de Deus, estão agora aguardando o dia do juízo. Mas esse processo que estamos passando não acontece só comigo, pode ser que esteja acontecendo com alguém próximo a você, ou por que não dizer com você. E é um momento em que a palavra de Deus ela se faz rara, se faz difícil de ser encontrada, porque por motivo de força maior, os templos estão fechados, os templos estão baixando as portas, nem todos têm a condição, né, embora tenha uma facilidade enorme aí, através de mídias digitais, estar propagando o Evangelho, nem todos têm essa facilidade, nem todos têm essa desenvoltura para estar propagando o Evangelho através da mídia digital, né? E a palavra de Deus ela se torna rara, porque os templos estão fechados. A casa de Deus se encontra fechada por motivo de força maior. Só que mesmo com a casa de Deus fechada, Deus sempre fala com um pequenino. Deus sempre revela segredos a um pequenino. E por que não dizer que Deus, no momento de dificuldade, Ele sempre levanta um para trazer de volta a palavra do Senhor que se fazia rara. Samuel, ele está debaixo da liderança do sacerdote ali. E a palavra, a história inicial de Samuel, ela me chama muita atenção porque ela tem alguns requisitos. Como, por exemplo, Samuel é inexperiente. Samuel está aprendendo. Mas estando aprendendo, mesmo na sua inexperiência, Samuel ele se mostra obediente. Ele segue os preceitos que Deus ele deixou. Ele segue à risca aquilo que tem que ser seguido. E mesmo ele estando debaixo da liderança de alguém que está fora da visão, que perdeu o senso de que tem que seguir à risca a santidade, a busca intensa ao reino de Deus, mesmo estando
ciente de tudo isso, ele se corrompe, porque ele deixa passar os pecados dos filhos, ele deixa passar essa crise religiosa e fecha os olhos para isso. E eu entendo que muitas das vezes alguém se afasta da casa do Senhor, se afasta, deixa de seguir os preceitos que Deus ele nos ordenou para que seguíssemos, olhando para a crise religiosa. Porque até os dias de hoje temos sim, sempre teve, sempre vai ter alguém que, por um certo deslize, ele deixa de seguir aquilo que Deus ele ordenou. Mas ainda que tenha a crise religiosa, ainda que a palavra do Senhor ela seja rara, Deus ele sempre fala com um pequenino. Deus ele sempre levanta alguém. E algo interessante, uma das características que a palavra de Deus, quando relata a história de Samuel, ela me chama a atenção. Ele era inexperiente, ele não tinha um cargo elevado eclesiasticamente. Deus ele não precisa daquilo que você tem para falar com você. Deus ele não precisa de posições perante a sociedade, perante a igreja para falar com você. Quando Deus ele decide falar, ele simplesmente fala e ponto final. Quando Deus ele decide se manifestar, ele se manifesta e ponto final. E o segundo ponto que eu toco na história de Samuel é que sim, ele estava debaixo de uma liderança negligente. Mas mesmo a liderança sendo negligente, ele não deixou de fazer aquilo que era para ser feito. Ele não deixou de cumprir a promessa que a mãe dele, Ana, fez para o Senhor, que é ele crescer seguindo a promessa de estar na casa do Senhor servindo, de estar ali obedecendo, crescendo debaixo da liderança de um sacerdote, e mesmo que o sacerdote estivesse negligenciando, ele permanecia ali debaixo de uma liderança experiente. Porque embora haja crise religiosa, embora haja crises que venham nos fazer, aí tentar nos fazer desistir, nós sempre temos que olhar para o nosso alvo. Nós temos que ter um objetivo. E se você tem um objetivo perante o Senhor, cumprindo aquilo que foi prometido ao Senhor, porque a terceira característica da palavra de Samuel é cumprir aquilo que se havia prometido ao Senhor através de Ana. Quando nós estamos cumprindo aquilo que foi prometido ao Senhor, Deus ele se levanta ao nosso favor. Deus ele fala conosco, ele nos revela aquilo que está escondido. Vivemos um contexto em que ouvir a palavra de Deus parece um bicho de 7 cabeças. Muitos correm atrás de revelação, muitos correm atrás de profecias. E por que não dizer que até em lugares onde se corre atrás de profecias, por que não dizer que até ali a palavra do Senhor ela é rara? Porque, afinal de contas, Deus ele não se deixa manipular. Deus ele não vai falar com você quando você quer que ele fale. Ele vai falar com você quando ele achar que tem que falar com você. Samuel estava crescendo, mas Deus não se manifestou na vida de Samuel, ele sendo ainda criança, assim que eu falo, começando a andar, começando a falar. Não, Deus ele esperou o momento certo. Então Deus ele não fala com você só porque você acha que ele tem que falar. Mas ele fala com você no momento certo, quando é preciso falar, quando é preciso se manifestar, quando é preciso te dar uma palavra, um direcionamento, uma posição. E essa é a forma em que Deus ele se manifesta. Nós temos que entender que no meio dessa pandemia, no meio deste alvoroço que está acontecendo na saúde, na vida de muitos que estão interferindo, muitos estão perdendo emprego, entrando em desespero. Nós vemos por aí que não somente essa enfermidade está tirando a vida de muitos, mas muitos estão pensando até mesmo em tirar a própria vida sem um direcionamento. Mas nós temos que sempre nos lembrar que no meio das crises, Deus é especialista em se manifestar. Deus ele é especialista em se mostrar, em falar. Mas o importante é que Samuel estava debaixo de uma liderança, primeiramente. Ele estava debaixo de uma liderança.
Em segundo, ele estava sendo obediente, mesmo que a crise estivesse batendo a porta. E o terceiro e último requisito, que é o mais importante, ele estava cumprindo aquilo que foi prometido. Então, no meio da crise, no meio da dificuldade, da adversidade, cumpra aquilo que você colocou diante do Senhor. Cumpra aquilo que o Senhor quer que você cumpra, seja obediente. E ainda que haja uma crise religiosa, ainda que muitos tenham perdido aí a visão, esteja obediente à sua liderança, esteja debaixo de uma liderança, esteja debaixo de alguém experiente, porque ele foi negligente, mas quando Deus fala com Samuel, ainda que ele estava sendo negligente, ele teve experiência para mostrar para Samuel qual era a melhor forma de ouvir Deus falar, de entender o que Deus estava falando. Então aqui eu trago como experiência em mais de 20 anos de ministério. Sou evangélico desde os 10 anos de idade, caminho aí com Cristo há muito tempo, falando com Deus, ouvindo Ele falar. E uma das experiências que eu tenho, o que eu tenho aprendido é que não tem como você ouvir Deus falar nitidamente sem estar debaixo de uma autoridade espiritual, eclesiástica, para te guiar. E errar todos erram, pecar todos pecam, mas o importante é que Deus, Ele é fiel, Ele nos perdoa, Ele nos levanta, Ele sempre está conosco, falando conosco, nos orientando, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você no momento dessa crise. Quem sabe este é o momento em que Deus escolheu para te dar um despertamento, para você entender, para você começar a ouvir com mais clareza o que Ele tem para falar para você. Porque a crise está aí, bateu a porta, os templos estão fechados, a palavra de Deus está cada vez mais rara, mas não faça como muitos que querem obrigar Deus a falar, mas espere o tempo de Deus em obediência, espere o tempo de Deus sem sair da posição em que você foi chamado, porque eu tenho certeza, no momento certo, Deus vai falar com você. E quem sabe o momento não é agora, neste momento de crise. Quem sabe não é agora que Deus ele vai falar com você, que Deus ele vai te ensinar a forma que Ele tem para se manifestar para a sua vida, se revelar para a sua vida. Então eu espero que no meio dessa crise você entenda, você escute Deus falar com mais clareza, entenda o que Deus ele quer falar com você. E é uma palavra simples que eu estou deixando ao seu coração, mas eu peço humildemente, medite nessa palavra, medite no que foi dito, e que o Espírito Santo ele venha continuar falando mais forte ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Peço também humildemente que você que nos acompanha pelo Facebook, curta o vídeo, compartilhe, para que essa palavra ela venha chegar, né, a mais pessoas. Quem sabe alguém está passando por um período de dificuldade e está do seu lado, esperando uma palavra. E você pode ser alguém que pode abençoar essa pessoa, trazendo a palavra de Deus ao coração. Bem? Peço também, quem puder, eu vou deixar aqui em cima do vídeo, na descrição, a nossa página no YouTube. Entre lá, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos, e nós estaremos ali fazendo meditações, estaremos ali lendo textos sagrados, lendo a Bíblia, e assim tentando trazer algo de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até breve.